ABC de como começar um empreendimento desde casa. Mas depois no 2020 é que muda tudo. Mas é nesta segunda mudança de vida, a mudança foi total. Eu sempre falava com a minha mãe disto e a minha mãe dizia: ai filha, não, restaurante não, isto está muito trabalho. E eu cheguei, me parei no meio daquelas 16 mesas Já me lembro disso. e fiz a seguinte pergunta. Eu muitas vezes chorava frente à chapa a fazer sandes. As lágrimas não caíam nas sandes, ok? Atenção. Fui ter contigo a cozinha, enche a chapa de pães. Março de 2020. Pois, como é que uma pessoa que está confinada em casa decide arriscar com um projeto que na altura não pretendia ser um projeto, só pretendia pagar as contas? Bom dia, meus amigos. Bom dia, patroa. Buenas. Episódio número 3 de Mimos Project, o podcast oficial do Mimos Smoke House. Estamos hoje aqui para quê? Estamos aqui para falarmos dos inícios do Mimos Smoke House, especificamente, de como é que isto começou e porquê é que isto começou. Tecnicamente, em termos científicos, o ABC de como começar um empreendimento desde casa e convertir num sucesso de restaurantes que tem crescido e que pretende continuar a crescer. É isso que nós queremos hoje contar. A história da varanda já tem sido contada várias vezes, já fomos convidados a programas de televisão, podcasts, entrevistas em revistas, pronto, muita coisa. Mas hoje vamos falar cronologicamente do que aconteceu. Do que aconteceu, como foi e porquê. Aquelas decisões na altura, como é que uma pessoa que está confinada em casa decide arriscar com um projeto que na altura não pretendia ser um projeto, só pretendia pagar as contas, e era isso, né? Exatamente, porque nós nessa altura estávamos a fazer os casamentos, estávamos a preparar-nos para os casamentos desse ano, que nós fazíamos fotografia e vídeo para casamentos, e esse ano tínhamos umas 40 casamentos, tínhamos? Mais ou menos. Sim, tínhamos o ano cheio. Era algo que tínhamos trabalhado não só, porque aquilo parece fácil, não é? És fotógrafo, tens o ano cheio, mas tínhamos na altura, 6 anos em Portugal, por aí, e chegar a ter um ano cheio... Não era tarefa fácil. Porque, um resumo rápido, nós, quase 15 anos de experiência na área de fotografia e vídeo de casamento, chegámos a Portugal ano 2015. Passámos de ter o ano cheio na Venezuela a começar completamente de zero. De facto, no nosso primeiro ano, aquele 2015, não tivemos casamentos em Portugal. Tivemos um casamento em Madrid, em Espanha. Uma recomendação feita desde a Venezuela, por causa de nós ter chegado. Na altura fizemos apostas, arriscámos com presença, com exposições destas de noivos, tanto em Porto, no Porto e em Aveiro. Na altura ainda não estávamos em Braga. Ainda morávamos num povo pequenino de praia. Povo de praia, exatamente. Aquilo foi uma primeira experiência de resiliência na altura, não é? Exatamente. Mudar de vida, mudar de cultura, mas de país. Vez foi uma decisão, digamos... Sim, existia um plano. Todas têm sido as decisões próprias, não Sim. é? Mas existia o plano da imigração e de fazer os casamentos aqui, que era o que fazíamos lá. Exato. Mas depois no 2020 é que muda tudo. Exato. Para nós e para praticamente todo Exato. o mundo. E não só porque, é assim, nós... Aquela altura foi uma decisão pensada, não é? Sabíamos que estávamos a renunciar a uma vida, mas não estávamos a mudar de atividade, estávamos a mudar de localização. De ambiente, de localização, de país, cultura, língua, pronto. Mas é nesta segunda mudança de vida, a mudança foi total. Tínhamos algumas vantagens, porque já acho que seria, em termos de desafio, se me perguntam hoje, eu prefiro ficar com as regras de jogo que conheço, é dizer, não mudar de localização e mudar de atividade. Se me perguntas hoje, faria outra vez, uma versus outra. Ok. Não é? É mais difícil
chegar a um país sem conhecer ninguém, Totalmente, sim, aprender claro. uma língua, Claro. aprender Claro. como é que funcionam as coisas. De facto, nós na Venezuela, porque tinham uma ideia, nós fazíamos parte do mundo da fotografia de casamentos, especificamente. Nós fazíamos um investimento numa exposição e aquele investimento, durante os 3 dias do evento, já saíamos daí com, Contratos assinados, e não 2 ou 3. muitos. É? Nós levamos uma boa quantidade de contratos já E para eram feitos para na assinar. hora, a gente Sim. tomava a decisão. Aquele primeiro investimento de 2015 nos custou o facto de duvidar se tinha Se sido era- a decisão certa ou não. Exatamente. Porque aqui a decisão não vem logo, senão que pronto. Também Deixa éramos passar completamente novos, não tínhamos Sim. ninguém que recomendasse, não é? Aqui não, no país. Não tínhamos nenhum homem aí que soubesse falar português, A mulher também não sabia grande coisa. mas tá sabias bom. mais que eu, levas no sangue. Mas depois, no inverno, porque isso foi, acho que foi outubro ou novembro, a primeira outubro que fizemos, passaram quase 4 meses sem receber notícias daquelas Sim, foi em possíveis... janeiro, fevereiro que a gente começou a aparecer. Depois do Natal foi que começaram a aparecer aquelas pessoas que tinham ido à exposição para assinarmos os contratos, para começar a ver. E pronto, isso foi um processo bastante lento para nós, que tínhamos outra experiência, não é? E tivemos de nos adaptar a isso. Mas pronto, daí para frente, até o ano 2019... Foi uma evolução, passo a passo, cada ano. Aqui trabalha-se Sim, por claro. temporadas, por épocas, não é? Então, Os casamentos 2015, costumam ser mais no 16, verão. 17, é uma bola que cresceu. Quando nós achávamos que tinha crescido o necessário para dizer definitivamente nós somos Conseguimos. capazes de viver só disto, chegou A uma pandemia. tal coisa chamada pandemia. Março de 2020. Pois, Tchan, tchan, tchan. pois. Serviu na altura ter já passado por uma etapa de resiliência nas nossas vidas? Provavelmente. Sim, não Provavelmente. quer dizer que não entramos um bocadinho em pânico, pelo menos eu. Sim. Mas isso teve uma solução bastante rápida e bastante eficiente, se pudéssemos dizer. Eu acho que já até falei disto alguma vez, mas antes de nós fazer o primeiro dia do Mimos, que ainda não se chamava Mimos, essa ideia já tinha passado pela minha cabeça. Ai, não, eu sei. Este homem, desde sempre, queria um restaurante. E eu me lembro, faz muita confusão na minha cabeça, porque eu sempre falava com a minha mãe disto e a minha mãe dizia: ai filha, não, restaurante não, isto dá muito trabalho. Acabou por fazer parte da equipa. Coitada, também levou tudo com ela. Fez parte dos seus inícios. Para carregar com As este primeiras pessoas projeto. que fizeram parte foi a Lourdes, a minha sogrinha. Não existe sogrinha mais fofinha que a minha. Pois não pode dizer o contrário também. Diz tu alguma coisa da tua, não? Também é muito fofa, mas claro que vou falar mais da minha mãe do que da minha sogra, mas claro que sim. Claro. Também, olha, e também faz parte E do projeto. também faz parte agora da equipa. E Também o Mimos fez com que tanto a minha mãe como o meu pai pudesse ser possível o sonho de toda pessoa que migra, que é trazer A família. a família. Sim. Para já, os meus pais. Os teus também estiveram aqui, não por causa do Mimos, tinham chegado já, Exato. mas os meus pais estão aqui por causa do Mimos, porque era Sim. necessário Sim. expandir a equipa e a pensar em pessoas capazes de fazer as tarefas que eram necessárias, foram elas a chegar aqui já com aquela, com uma vida, aquilo garantido, por assim dizer. sem duvidar do que é que eu vou fazer, vou migrar, Exato. mas como? Porque para quem não sabe, eu acho que existem poucas pessoas no planeta que não saibam disto, o nosso país, Venezuela, faz parte agora provavelmente das estatísticas mais grandes do mundo enquanto a imigração. Sem falar de questões políticas, das causas, e porque isso já seria Que são óbvias também. outro podcast, outro estilo, mas pronto. A comunidade venezuelana que saiu é enorme. E, por exemplo, na parte europeia, há 50 e tal anos, quando foi ao contrário, não é? Os nossos pais foi que foram para a América em geral, e há uma comunidade enorme de portugueses na Venezuela. Isto faz com que hoje em dia nós, os filhos que queremos sair da Venezuela, seja o motivo que for,
vamos para aqueles países onde, digamos, podemos estar sem problemas legais e aqueles que têm um bocadinho da cultura que os pais entregaram para nós, no meu caso, Portugal. Sim, e expandir um bocadinho essa ideia, em geral, as primeiras pessoas que migraram, sim, apontavam para países nos quais tivessem alguma ligação, não é? Alguma maneira de chegar. Mas nós temos histórias de migração venezuelana, não conheço pessoalmente, mas existe, está bem em público aquilo, de pessoas que migraram a pé, que saíram a pé. Sim, aquilo já é uma decisão. Gente que vai para o Peru, vai para a Argentina, vai para, muito mais complicada para do Panamá, que a nossa. Colômbia, ou seja, emigrou na altura quem conseguiu da maneira que for possível. Isso faz parte da nossa história, isso faz parte do nosso ADN, da nossa cronologia de vida e provavelmente seja uma das causas de que numa pandemia, que não foi brincadeira para ninguém, não estou a dizer que havia alguém preparado para aquilo, mas já havia uma história de resiliência. Sim. E foi isso que nos Isto levou... foi mais uma prova nesse sentido. Portanto, nós estávamos em 2020... os casamentos que tínhamos para fazer esse ano, que foram contratados desde 2019, foram completamente, aquilo foi parado completamente. Estava tudo cancelado até o novo aviso. Como ninguém sabia qual era a situação, o que é que íamos fazer, estamos a falar de março de 2020, ainda nem sabíamos bem o que é que era o Covid, estava tudo muito, muito recente. Mas as contas continuavam... Sim, foi uma matemática simples. Eu faço uma compra de X quilos de algum alimento, porque na altura chegámos a pensar de arepas, né? Chegámos a testar coisas, mas nós já éramos fãs do barbecue. Fazíamos em casa, tínhamos convidado amigos, vários deles já conheciam e era mais fácil. Também conheciam arepas, não é? Mas apostámos também por um desafio de fazer algo diferente. Sim. Estávamos em casa e, por acaso, mesmo por acaso, no ano anterior à pandemia, no 2019, no aniversário do José, fizemos uma carne fumada, um pulled pork. E foi convidamos, tipo buffet. Convidamos amigos, colocamos CrossFit, aquelas carnes aí. Amigos venezuelanos, portugueses, todos os amigos que nós tínhamos, convidamos para casa e nessa data, o 7 de julho de 2019, o José fez um pulled pork no nosso defumador pequenino de caça que tínhamos numa varanda de 1 metro. A Weber das pequenas. Sem saber que um ano depois, no 2020, essa mesma carne, essa mesma preparação iria dar com este projeto, que foi a solução mais, criativa que tivemos na altura. Era, como é que vamos fazer para pagar as contas? E o José falou... Olha, e se comprarmos aquele porco... E quando falamos das contas, estamos a falar do básico. Aluguer, não era? luz, eletricidade, internet, água, as coisas que te deixam... E as compras para sobreviver, mercado, não é? Sim. E se fazemos um pulled pork como o ano passado, que toda a gente adorou, com a coleslaw e tal? Olha, eu por acaso no início não adorei a ideia, sinceramente, porque sabia... o trabalho que aquilo dava e também não tinha aquela noção de até onde é que poderíamos chegar. Mas pronto, aqui o valente da relação é ele, isso tenho de admitir. Ele comprou o pulled pork, fez, cozinhou e da sua lista de amigos, ou da nossa lista de amigos que tínhamos do ano anterior ter convidado para o aniversário... Foram os primeiros, claro, era mais fácil, eles. Em termos de marketing, falar da maneira como uma pessoa vê o mercado quando vai criar um produto, é mais fácil vender uma coisa a uma pessoa, não só que é amigo, sino que conhece o produto. Te lembras daquela carne, daquele aniversário? Claro que me lembro, ainda estou com vontade de repetir. Exato. Pronto, vou fazer, queres? Vai custar X. Quero. Ok, claro. E não só, eram amigos. Eu acho que assim nós oferecíamos só dizer, olha, estamos aqui a fazer isto, precisamos. Porque para fechar o tema dos casamentos, como funcionam os casamentos? Eu chamo de uma roda. Aquela é uma roda que sempre está a andar. E aquela roda travou. E aquela roda depende dos casamentos que tu estás a assinar novos, dos casamentos que estás a fazer, que vem nas próximas semanas para fazer,
e dos casamentos que entram na decisão e vão ser entregues. E das novas vendas. Porque não havia novas vendas porque exato, não podíamos parou todo. Passou o processo de venda, tudo. parou o processo de realizar as reportagens e parou o processo de entregas. Cada uma destas 3 partes tem pagamentos e não só aquele aqui em Portugal, em Europa em geral, funciona principalmente de março a outubro. Então, imagina, se em março, que é o mês que já estás aqui com 6 meses a aguentar os fundos para chegar a março, para voltar a que a roda volte a andar, ela trava tudo. E não só, depois avançando um ano, muitos casamentos também foram cancelados, lamentavelmente. Sim, alguns foram adiados, outros foram cancelados completamente. Decidiram não fazer em 2020, também não em 2021, acabaram por não fazer em 2022, mas nós já no final de 2020, se não me engano, deixámos de aceitar compromissos. Já exatamente. Sabíamos que o Mimos tinha as pernas necessárias para continuar a andar e que precisavam de nós ao 100%. Tínhamos aqueles compromissos que acabámos por fazer, mas tínhamos também a responsabilidade de não aceitar novos, porque continuamos a receber pedidos e orçamentos e recomendações e não sei o quê, mas não havia. Não são 2 atividades que sejam possíveis de encaixar. Pelo menos não com as nossas expectativas do Mimos, porque o Mimos podia ter ficado pequenino, como uma segunda atividade. Se calhar ser acompanhada por alguém responsável e tal, mas nós acreditamos na altura mais no Mimos e sinto hoje que foi uma decisão que faria novamente. Não porque desistisse dos casamentos, da fotografia ou da atividade criativa para terceiros, senão porque ter isto como um bebê próprio, fazê-lo crescer e fazer também com ter aquelas... Não sei, é como um desafio novo, sabes? Ok, pronto, eu também posso. Nunca ficas aborrecido. Não é viver a mesma vida várias vezes, senão viver uma vida diferente agora. Mas naquela altura, sem o apoio daquelas pessoas que tinham estado no aniversário do ano anterior, não teríamos conseguido e aquelas da mesma pessoas maneira. Assumem-se Bracará CrossFit. Exatamente. Devo agradecer e nunca vou parar de agradecer, porque aquilo é uma comunidade, o CrossFit em geral, mas nós fazíamos parte na altura do Bracara. E foi com eles que começámos. Foi com eles. Então agora o desafio era, pronto, fazíamos a carne, já tínhamos as pessoas para vender, não é, aquilo. Como é que vamos apresentar aquilo? Como é que vamos servir? Como é que vamos entregar? Como é que vai manter a temperatura? Como é que fazemos para que aquilo não fique seco no caminho da entrega? Quem é que vai fazer a entrega? Tu ficas e eu vou. Aquilo foi tudo uma... Todos confinados. Todos confinados. Sem regras. Só conseguíamos sair para fazer as compras, não conseguimos fazer mais nada. Exatamente. Então... Tentámos fazer sempre as normas de segurança, tudo o que for necessário. Teves o tapa-boca, Sim, no início falavam de utilizar luvas, depois disseram que não fazia sentido, que era mais higiênico, mais efetivo, limpar as mãos cada X minutos, do desinfetante de mãos, o gel. Sim, e depois sair à rua, quando, pelo menos no nosso caso, o José saía, fazia as entregas e eu ficava em casa a arrumar tudo, porque isto, claro, era feito na nossa casa. Yeah. A carne era feita na varanda de casa e na minha cozinha, no fogão, era que fazíamos as batatas. Para os amigos, só. A saladinha. Pessoas conhecidas, amigos em casa. Quando o José saía caminho às entregas, ao voltar era tipo, ok, fico com a satisfação de ter feito alguma coisa produtiva, não é? Para as nossas vidas, mas também tinha aquela sensação de tristeza de ver as ruas completamente vazias, não saber o que é que estava a acontecer, o que é que vinha a seguir, não é? Porque ninguém sabia. E foi assim aos poucos que conseguimos manter o pouco que tínhamos. Claro que depois, graças àqueles amigos, a palavra foi, tipo, espalhou a palavra, as pessoas começaram a recomendar. E chegou o momento de abrir o Mimos. E chegou, a pandemia abriu, não é? Aqui o primeiro confinamento abriu e eu já estava um bocadinho saturada de cozinhar em casa, porque, pronto, as condições não eram as ideais, não é? Começamos a procurar um espaço
que tivesse as condições mínimas para nós trabalhar em takeaway ou delivery. Sim, Nós não sabíamos nada de atendimento na restauração. Ainda confinados, se falou de, pronto, isto vai acabar, isto devemos formalizar, devemos fazer como deve ser. Na altura, e ainda é possível, mas na altura, pronto, ela é portuguesa, eu não. Eu estou aqui como residente, o meu cartão não tem chip. O chip. Era possível registrar uma empresa só através do chip. Sim, mas era com o leitor de cartões no computador, tudo online. A loja da cidade estava fechada, a finanças, tudo estava fechado. Era só online. Mas havia uma maneira. Ou seja, somos das pessoas que, por alguma razão, durante a pandemia, confinados em casa, registramos uma empresa. Não sei quantas pessoas fizeram isso, sinceramente. Não sei. E como foi que conseguimos abrir uma conta de banco, por exemplo? Claro. Não é? A perguntar pelos mesmos amigos, comunidade da conta do Instagram do CrossFit, olha, alguém conhece do banco, não sei o quê, e a Ana João nos recomendou o Tiago, na altura, o BPI, não é? O nosso banco com quem trabalhamos, que foi o Sérgio. Depois o Sérgio nos encaminhou com o Tiago, é a mesma equipa do BPI de Guimarães. Um deles, então, nos orientaram todo online, não sei o quê, quando foi possível ter lá, máscaras, tal, assina, envia lá e-mail. Da mão com o nosso contabilista também, que foi quem nos ensinou a metade das coisas da lei portuguesa, não é? Porque o Jorge, que já reto. Fazia parte das nossas vidas, mas a levar as contas da atividade profissional de fotografia, não de isto novo. Exatamente. A puxar as nossas orelhas. Nada... Mas sem essa comunidade que nós tínhamos connosco, não teria sido possível. E acho que isto já foi mencionado em outro episódio. Mas sinceramente, sem essas pessoas, tanto a comunidade do CrossFit como, pronto, mesmo a comunidade do CrossFit que dava para... Sim, porque isso dava certa diversidade, certo volume de pessoas para poder fazer possível, que um era o dia seguinte era outro, durante o fim de semana era outra pessoa, mas fazia parte do mesmo grupo. Exatamente. Porque nós temos também um grupo de amigos venezuelanos, temos um grupo de amigos, claro. Até noivos encomendavam também, muito, não é? Claro. Conheciam e tudo. E até pessoas na Venezuela nos ajudaram da sua maneira também. Sim. Nós temos no Mimos, que fechou agora, o Mimos Braga, colocado na parede uma lista de todas as pessoas, as contas do Instagram principalmente, que apoiaram através de encomendas, que ajudavam com o conceito, com o início. Os fundadores. Os founders. Acabou o confinamento e nós já tínhamos aquilo preparado, muito informado, básico, paredes brancas. Chegamos onde tínhamos a loja de fotografia, né? Sim, no mesmo centro comercial, pequenininho, onde estávamos desde os inícios com a nossa loja da fotografia, e um dia passámos aí, acho que estávamos a dar algumas voltas no centro de Braga à procura do espaço. Estamos à procura, combinamos com representantes de imobiliários, não sei o quê, para mostrar espaços. Entretanto, falamos com o Carlos, responsável da segurança do centro comercial onde tínhamos a loja de fotografia, e lhe comentámos, estamos a fazer isto assim, procura de um espaço com estas condições, nada requintado, algo simples para poder formalizar isto com o alvará de restauração e o CAI, não sei o quê. E o Carlos Cova, que ele diz, mas eu tenho um espaço. Por que não utilizam o meu? Como que o teu? Eu tenho aqui um espaço na cave, que antigamente foi um café. Uhum. Por acaso tenho aqui a chave. Querem vê-lo? Estás a brincar? Fomos, descemos as escadas, o centro comercial estava fechado, não? Sim, estávamos confinados ainda. Mostrou o espaço tinha saída de fumos, tinha o seu CAE vigente, tinha o seu alvará de restauração, a caderneta predial, não sei o quê, tudo o que é necessário. Tinha um balcão e umas mesas, de facto, que nós decidimos não colocar na altura, só colocamos uma mesa no meio, com um computador e o necessário para fazer encomendas, porque na altura não abrimos como restaurante, abrimos como espaço de takeaway e delivery. Exatamente. Uber Eats, comer em casa... Depois mais para frente Globo. O Takeaway não foi também? Não. Esse exato, que desapareceu, Takeaway.com. Pronto, plataformas online, Takeaway, as pessoas que já conheciam através do Instagram, escreviam, faziam encomendas, levantavam
e aos poucos as pessoas que dizem, olha, mas tanto faz que estejas aqui, não é? É melhor comer quentinho, porque não metes aqui uma mesinha para nos comer aqui? E nós com aquele Nós somos receio. delivery, nós somos dark kitchen, nós somos... O espaço ainda não tem condições, tipo, em condições na nossa cabeça, Claro. em termos de decoração e do conceito, não é? Ainda estávamos assim muito bebês, por assim dizer. Não queríamos ser julgados como que isto não é um restaurante, não é? Exatamente. Isto é um espaço de takeaway delivery, com as condições da cozinha, higiene, segurança alimentar, etc., mas sem decoração, sem nada... Exatamente. Eu cheguei a receber pessoas, atender pessoas na mesa, que fizeram a viagem de propósito a Tio Mimos, cave do Centro Comercial do Rexixo, desde Lisboa. E eles me comentavam, vocês, a comida está muito boa, gostei, adorei, mas vocês são ainda melhor nas redes sociais. Porque não me imaginava que isto ficava onde está. Pois. E que, pronto, o espaço não é propriamente um restaurante, não é? Na altura eram paredes brancas que mal Não havia conceito decorámos, nenhum. não havia conceito de decoração, conceito de gastronomia existia desde sempre, não é? E temos sido fiéis à nossa proposta. Mas pronto, aquilo, graças a Deus, a gente apostava mais pela qualidade da comida do que pelo caso de estar a ter um espaço decorado. Sim, ou em outra localização, mais Exatamente. à vista, na rua ou assim. Exatamente. Acabamos por fazer um ponto no Rexixo. Aquilo começou... começamos a meter as mesas, aos poucos começamos a decorar. Muitas pessoas nos ajudaram, a Mariana, o Marco, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã. Muitas pessoas a apoiar-nos aí nesse sentido, e foi o que aos poucos começou a ganhar um aspecto de restaurante. Já tinha decoração nas paredes, já tinha uma barra, já começamos a falar com fornecedores de cervejas, pronto, aquilo já parecia mais um restaurante. Sim. Isto Eu dividi aquilo em 3 etapas. Primeiro, varanda de casa, sobreviver. As condições eram as que havia, estávamos, por chamar de alguma maneira, em fase de guerra, sem regras, sem normas, sem simplesmente fazer o melhor possível para poder pagar contas e sobreviver. Aquilo foi umas poucas semanas. Reparamos entre os nossos amigos, as pessoas mais perto de nós, que aquilo tinha pernas para andar. Fase 2 foi, pronto, vamos formalizar. Abriram as portas, ainda não para restauração. De facto, nós éramos só takeaway porque era o permitido, não era permitido ainda mesas. Exatamente. E foi quando permitiram as mesas que começamos a receber aquele feedback de... Com 2 metros de distância, exatamente, tinham que estar afastadas. Sim. E não sei o quê. Sim. E foi nesse ponto no qual, com as primeiras mesas, que entrou a fase 3, e começamos a decoração. Ok, pronto, vamos criar um conceito que hoje é isto, é esta madeira, esta chapa. Foi esse conceito que criamos, através já de uma ideia de, ok, vamos criar então uma casa que não só seja comida boa, sino também identidade. E ficou lindo. E ficou lindo. E é um reflexo de como são agora os mimos. De como exatamente. São hoje. Ficou lindo, só era pequenino. Yeah. Era depois foi um dos pontos em contra, digamos assim, Deixa já de comprar mesas. Sim, então esta me metia mesas e mesas. Depois, claro, o centro comercial do Rexixo, que foi esse o espaço, também nos permitiu abrir um bocadinho mais. Sim, colocar no corredor. A parte do atendimento. Começamos a colocar mesas no corredor. Não era o ideal, mas olha, aquilo ficava tão cheio o fim de semana, que era só meter mesas no corredor e atender as pessoas no corredor. Imagina estar num centro comercial e que tenhas o espaço dentro do restaurante, mas que não cabem às pessoas e as pessoas querem comer. Metíamos mesas e ele abria mais mesas e eu, para que eu não consigo na cozinha. A cozinha era muito pequenina. Eu nunca me vou esquecer, eu não tinha noção, ainda me custa ter noção muitos dos feriados. E tínhamos um domingo, que na teoria os domingos da noite eram calmos. Estávamos nós, os dois sozinhos,
Mas segunda-feira era feriado e pronto, não tinha reparado, não tinha pensado nisso. Estávamos num ciclo de tarefas que não deixava para pensar em amanhã é feriado, vou ir, não sei o quê. Não, estávamos era a trabalhar todos os dias. Não conhecíamos o ritmo. Sim, e estávamos os dois sozinhos, tipo domingo, 8 da noite. E o centro comercial tem 2 entradas, uma de cada lado. 8 da noite, eu estou assim em pé, entrada dormimos, começo a ver pessoas deste lado a descer, pessoas deste lado a descer. E não havia mais nada aberto, éramos só nós. Parou um autocarro à frente do centro comercial? É porque vem para cá, pronto. Que bom, chegaram 4, chegaram 2, chegaram... E eu sozinha na 5 cozinha. minutos, em 5 minutos chegaram não sei quantas pessoas. Enchimos tudo, ficamos sem mesas. Eu vou confessar uma coisa. Algumas vezes, quando ficávamos assim tão cheios, porque nós no início não tínhamos as ferramentas profissionais que tem um restaurante, não é? Nos inícios era resolver com o que tínhamos. Tínhamos uma cozinha, tínhamos saída de fumos, tínhamos... Pronto, mas eu não tinha uma chapa industrial. Eu, muitas vezes, chorava frente à chapa a fazer sandes. As lágrimas não caíam nas sandes, ok? Atenção. Choravas para mas dentro. chorava, porque era muito estresse e este homem atendia muito rápido. Só me enviava comandas de pedidos e claro que o nosso produto também foi desenhado desde os inícios para ser um produto, digamos, entre aspas, fácil de armar. Mas mesmo assim tem um processo, Pronto, tens que pôr o molho, tens que aquecer. Estamos a criar métodos porque aquilo não existia. Não Hoje temos um know-how que podemos garantir ante terceiros, mas na altura aquele know-how estava a ser criado. Graças a Deus, a minha tia ficou presa na pandemia aqui em Portugal, porque ela só tinha vindo de férias. Ela ficou aqui 10, 11 meses, mais ou menos, com o meu tio, e estava a minha mãe e o meu pai. E normalmente eles eram quem ajudava... naquelas alturas muito cheias do restaurante, eles iam lá, passavam um dia connosco, atendiam mesas, ajudavam na cozinha. Pronto, às vezes eu ficava sem salada, corta as couves, não tínhamos uma máquina para cortar couves. Olha, aquilo era muito, muito estresse, mas ao final acho que corria bem. Olha, mas aquele dia chega aquilo, período de 5 minutos em show. Quantas? 15 mesas por aí? Acho que chegaste uma vez a meter 16 mesas, acho que foi o que 16. Mais metiste. Mas naquele feriado, naquela véspera de feriado. Chega aquele pessoal todo, senta todo, bem-vindos, vimos, assim, não sei o quê. Não havia ninguém conhecido. Foi uma dessas vezes que era só produto das recomendações. Sim. E o que eu fiz? Eu fui ter contigo a cozinha, enche a chapa de pães... Aquece a carne toda que puderes, volto já. E eu cheguei, me parei no meio daquelas 16 mesas. Já me lembro disso. E fiz a seguinte pergunta: vocês já sabem? Como se aquilo fosse um show. Pronto. Mesmo. Vocês, por acaso, alguém aqui sabe como é que nós hoje, domingo, jantar, conseguimos encher a cave toda do centro comercial do Rexixo? E as pessoas, tipo, o que é que este homem está a falar de quê? E então comecei a contar a história toda. Da varanda, dos inícios, de não sei o quê. Havia pessoal que simplesmente chegou aí pelo Google, pelo nosso trabalho de redes sociais. Porque alguém recomendou, tal, mas não havia ninguém tipo, com aquela paciência assim, sim, tranquilo, eu sei que estás a começar. Não, eles achavam que estavam a ir a um restaurante, pronto, quero ser atendido. Como é possível que só uma pessoa em cozinha, só uma pessoa a atender as mesas? Coitados desses E depois clientes. que eu acabo e estou a contar isto e depois que eu acabo aquele discurso, as pessoas, ok, muito bem, está bem, paciência. E eu atendi as mesas de 2 em 2. Sim. Porque na altura explicava o processo. As nossas carnes são assim, são feitas desta maneira. Mas falavas alto para que a outra mesa também estivesse a ouvir. Claro, falava e olhava para uma e para a outra. Volta já com o vosso pedido. Tal. Depois, correu bem. Toda a gente comeu. E assistiram um show. Assistiram aqui um homem a falar no meio das deixaram mesas. Bons reviews, deve haver por aí alguns reviews daquela noite. Lembro-me que deixou gente aí, pronto, de alguma maneira assim, aplaudir, não é? O que nós estávamos a criar na altura.
E foi um dos dias hitos, como diriam os americanos, um milestone do Mimos, aquele domingo de véspera de feriado. E que vale a pena contar, vale a pena lembrar. E vale Acho que a partir de aí não havia volta atrás. Sim, não havia e não existiu nunca uma dúvida. Já não existiam dúvidas, devo confessar. Existiam dúvidas em fazer de uma maneira ou de outra, mas não havia dúvida de desistir, de fechar a porta e dizer não era por aqui, não. E pronto, aqui estamos, quase 4 anos depois daquele começo, a contar-nos história de resiliência e a continuar a crescer. A abrir mais espaços. Acabámos ao final por abrir também no Porto. Tínhamos outro em Braga. Ao final, o centro comercial do Rachicho, aquele espaço que nós tínhamos, ficou pequeno. Acabámos por alugar outro. Também no centro comercial, juntá-los e fazer um espaço maior. E pronto, e agora aquele primeiro espaço, com muita nostalgia, encerrou. E agora estamos num espaço de rua mais visível, em outro espaço mais visíveis, nos têm maior. acompanhado os nossos founders, né? E agora pessoas novas que antes não davam oportunidade por não conhecer, se calhar por estar escondidos, por estar num centro comercial antigo, mas já nota-se um crescimento importante. Sim. E nós aproveitamos para agradecer aquilo que está a passar agora, esta etapa do Mimos, que não é a etapa definitiva, é a etapa de hoje. The Mimos Project, acho que por hoje chegou a um ponto de despedida. O que é que vamos fazer agora? Vamos convidá-los para participarem no sorteio de um jantar para 2 pessoas. E o que é que eles têm que fazer? Seguir o Mimos, subscrever o canal, deixar uma mensagem no Insta a dizer de quem é que era o primeiro espaço, de quem é que é aquele espaço, a loja, onde começamos, em Braga. Quem foi a pessoa que nos levou da mão para esse espaço e que nos ofereceu as condições para nós então alugar e abrir aí formalmente o primeiro Mimos Small House. Deixem uma mensagem privada depois de seguir, subscrever e deixar um comentário no Insta a dizer que vocês sabem. Deixem a mensagem privada a dizer quem foi essa pessoa e fazem parte do sorteio desta semana para oferecer uma visita, jantar, almoço, uma visita para 2 pessoas para vos receber em Braga ou no Porto, onde vocês preferirem. Exatamente. Isto foi The Mimos Project. Podem acompanhar através das redes sociais, Mimos Small House, tanto no Insta, o TikTok, o Facebook, agora no Spotify, por favor. Se gostaram do episódio, deixem 5 estrelas, nos ajudam. Se gostaram deste vídeo no YouTube, que também temos no canal da YouTube, deixem o like. Se não gostaram, deem 2 dislikes, 2 vezes no YouTube. Boa!